Pronto. A gente já viu bastante dessas coisas aqui. Deixa eu só adiantar para onde a gente já tá. Pronto, a gente viu isso aqui, né? E aí nós encerramos ligação iônica. E aqui já começa a ligação covalente, tá? Então, só para você começar logo diferenciando uma da outra. A ligação iônica acontece quando um elétron sai de um átomo que tem tendência a ceder elétrons para outro que tem tendência a receber elétrons. Quando isso acontece, esses dois átomos ficam juntos, ficam ligados, por isso é uma ligação, e formou aí um íon, né? Um forma um ânion, que é o que cede o elétron, e o que recebe forma um cátion. Por isso a ligação iônica, porque trabalha com íons. Então, isso é uma ligação iônica. Tá? Sai um elétron de um e vai para o outro. Na ligação covalente, isso não acontece. Tá? Eles se ligam, mas um elétron não sai de um e vai para o outro. Acontece diferente. Nós vamos ver agora aqui como é que acontece isso. Tá? Tem algumas definições, algumas explicações aí, mas é basicamente dizendo como é que acontece, tá? Tem mais alguém querendo entrar na aula? Então já começamos, viu? Outro pessoal deixa pra entrar na última hora. Pronto, vamos lá. Esse tipo de ligação, a ligação covalente, em geral, ela acontece entre átomos de elementos não metálicos, tá? A gente viu os metais e os não metais, tá? Então, em geral, acontece entre esses elementos aí. Na ligação iônica, não, né? Era um metal com um não metal. Aqui é diferente. Em geral, acontece entre metais, entre não metais. Um não metal com outro também não metal. Com exceção do hidrogênio, tá? O hidrogênio não é um metal, não, ele é um, não é um hidrogênio, é só ele, é sozinho lá. É a categoria isolada só dele. Ele nem é metal, nem é não metal, nem alcalino, nem gás nobre. É só ele, é uma categoria isolada. Então ele também participa da ligação covalente. Tá? Tá aí explicando como é que acontece. Na teoria é mais difícil de entender, mas quando mostrar os exemplos aí na prática fica mais simples, tá? Cada par, no caso aí de átomos, cada par de elementos aí, é constituído por um elétron de cada átomo e que esses elétrons de cada átomo, ele pertence simultaneamente aos dois átomos que estão ligados lá. Fica difícil de entender aí, mas eu vou tentar explicar melhorzinho aqui falando mesmo. Na ligação iônica, um elétron sai de um e vai para o outro, né? Na ligação covalente não é assim. Os dois átomos ficam juntos e o elétron dele está tão próximo do outro que é como se fosse dele, como se fosse do outro, tá? Por exemplo, tem o átomo A e o átomo B. O elétron do A está tão próximo do B que é como se fosse dele, é como se fosse do B. E o contrário também acontece. O elétron do B está tão próximo do A que é como se fosse do A também, tá? Poxa, na frente, nas imagens fica mais fácil de você entender como é que isso acontece, tá? Aí dessa forma, como um elétron não sai de um para o outro, é possível se obter uma infinidade de compostos, tá? Não importa aí, dependendo da quantidade de elementos que tem, de átomos que tem, e de elementos também, que tem nesse composto, aí você. E cada quantidade é um composto diferente, tá? Temos alguns casos, por exemplo, se você pegar
a junção do carbono com o hidrogênio, é o hidrocarboneto, dependendo do número de carbonos aí, é um elemento diferente, tá? Se tem um carbono, se tem dois, três, dependendo do número de carbonos, é um elemento diferente. Por isso existe uma infinidade aí de elementos, porque quanto mais átomos tiver, quanto mais elementos fizer parte desse composto aí, dessa mistura, maior vai ser a quantidade de substâncias possíveis. Aqui é só teoria mesmo, fica mais difícil de entender, mas fique tranquilo, tá? Aqui. Aqui só um exemplo para você entender como é que acontece. Vamos trabalhar com o hidrogênio, que é o mais simples, tá? O hidrogênio, porque ele só tem uma camada, é o primeiro lá, o primeiro elemento. Ele está no primeiro grupo e no primeiro período. Ou seja, ele só tem uma camada de valência, só tem uma camada energética, né? Que é a sua camada de valência, que está no primeiro período. E como ele está no primeiro grupo, no grupo 1, ele só tem um elétron na sua camada de valência. Então ele é assim, ó, como você pode ver na imagem. Aqui ele só tem uma eletrosfera, só tem uma camada e só tem um elétron nessa camada, tá? Como você pode ver aqui também, que tem explicando direitinho, ó, ele só tem a camada K e só tem um elétron na sua camada K, tá? Então você, quando pega dois átomos de hidrogênio, tá? Você tem um átomo de hidrogênio aqui e tem outro átomo de hidrogênio aqui. Eles precisam adquirir a estabilidade, a gente chama de octeto, que é quando ele fica com a sua estrutura elétrica, sua configuração eletrônica fica semelhante à de um gás nobre. Como eu falei, os gases nobres que são os únicos que na natureza já estão lá no seu estado estabilizado, tá? Então, no caso do hidrogênio, ele tem que se adequar ao gás hélio. O gás hélio, ele só tem dois elétrons na sua camada de valência. Tá? O hidrogênio é o único elemento, o hidrogênio e o hélio, né? É o único elemento que se estabiliza com dois elétrons na camada de valência. Todo o restante precisa ter 8, tá? Então, o hidrogênio aqui só tem um. Ele precisa de mais um. Esse outro hidrogênio aqui também só tem um. Ele também precisa de mais um, tá? Então, ele não pode simplesmente, por exemplo, esse hidrogênio pegar esse um daqui e doar para esse outro. Esse outro fica estável, mas ele fica sem elétron nenhum. Isso não pode acontecer. Então, acontece dessa outra forma aqui, ó. Um elétron não sai de um para o outro. Eles se juntam. Tá? Os átomos ficam juntos aqui. Esse elétron aqui, ó, ele passa a fazer parte dos dois átomos. E esse elétron aqui também faz parte dos dois átomos. Então, esse átomo, ele tem dois elétrons. Um, dois. E esse outro átomo aqui também tem dois elétrons. Um, dois. Entenderam isso aí? Se não entenderam, fale, tá? É Entendi. Beleza. Então é diferente da ligação iônica, que o elétron sai de um átomo e vai para o outro, tá? Que é a ligação covalente. O elétron faz parte dos dois átomos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Pertence aos dois átomos ao mesmo tempo. É assim que acontece a ligação covalente. Tem uma forma de nós representarmos isso, quando acontece uma ligação covalente. Assim como nós vimos lá a ligação iônica, né? Como é que se representa, nós temos também as representações da ligação covalente. Existem três formas de representar. A fórmula molecular, aqui é besteira, só a teoria mesmo, vamos para a imagem aqui que fica melhor de entender. A fórmula molecular é dessa forma aqui. Esse 2, ele é para ser um índice, tá? Ele é para ser bem pequenininho aqui, embaixo, pequeno embaixo. Só que eu não consigo fazer isso no PowerPoint, só consigo no Word. Então, esse 2 aqui, ele é pequenininho embaixo aqui, ele é um índice. Não é um expoente em cima não, tá? É um índice, é embaixo. Tá? Então, essa é a fórmula molecular de representar a ligação lá no caso do hidrogênio. Né? A outra forma é estrutural, que é assim, ó. Tá?
Está dizendo que há uma ligação simples entre esses dois hidrogênios, ou seja, tem dois elétrons aqui, um de cada lado, um de cada átomo. E a outra forma é a forma eletrônica. Está faltando o acento aqui. É a forma eletrônica. E aí você coloca os dois átomos e faz duas bolinhas, como se fossem os dois elétrons, né? Um ao lado do outro aqui. Fazer que estão interligados. Nesse caso, você pode até circular em volta desses dois elétrons. Que eu tenho outra imagem na frente que mostra isso aqui. Assim, ó. Coloca as duas bolinhas e circula em torno dela, tá? Então, aqui. O compartilhamento, isso aí a gente vai ver ainda, acho que já no final dos slides aí, que existem outras formas, tá? Além dessa, essa aqui é uma ligação simples, como eu falei, tá? Além dessa forma, tem outras. A ligação simples é porque só envolve um elétron de cada átomo, tá? Em muitas moléculas, o átomo, para ele se tornar um octeto, né, para ele ter 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hidrogênio, tá? O hidrogênio, no caso, ele só precisa chegar a 2. Mas os outros aí precisam chegar a 8. Então, muitos deles, para chegar a 8, uma ligação simples só não é suficiente, tá? Ele precisa realizar uma ligação dupla. Temos aqui o exemplo. Para a formação de moléculas de oxigênio, do gás oxigênio, tá? O O2, esse 2 aqui também é um índice. São necessários dois pares de elétrons, representando aí uma ligação dupla, né? Como nessa imagem aqui vocês podem ver, tá? Vou explicar mais depois, vamos aqui para cima ainda. O compartilhamento de um par eletrônico constitui uma ligação simples. Um par eletrônico é uma ligação simples, tá? Se você tem dois pares eletrônicos, uma ligação dupla. Ou ainda, no máximo, você pode ter três pares eletrônicos, que aí é uma ligação tripla, tá bom? Se não entender, ele pode interromper, tá? Não espere eu chegar lá na frente, não. Aqui, como já falei também, né? Em muitas moléculas, o átomo, quando atinge o octeto, ele está fazendo aí mais de uma ligação, tem mais de um par de elétrons. Tá? Compartilhamento de mais de um par de elétrons. É o caso do oxigênio aqui. São necessários dois pares. Se você olhar o oxigênio, ó, a distribuição eletrônica dele aqui, ó, a camada de valência dele, que é a segunda, é o L, ele tem 6 elétrons. Então, para chegar a 8, aqui tem 6 elétrons. Chegar a 8, faltam 2. Então, se ele fizer só uma ligação aqui, só uma ligação simples, ele vai chegar a 7, né? Esse. Opa. Por exemplo, imagine que ele só está fazendo essa ligação de cima aqui. Ele tem os 6 dele, com o que ele está usando aqui do outro oxigênio, 7. O mesmo acontece com esse outro oxigênio aqui, tá? Tem 6 dele, com esse daqui que está usando também, tem 7. Ainda não está estabilizado, ele precisa de 8. Então ele não vai fazer uma ligação simples. Ele vai fazer duas ligações simples, que é o mesmo de uma ligação dupla, tá? Então ele vai fazer uma ligação dupla. Vai ligar esses dois elétrons aqui dele com dois elétrons do outro oxigênio lá, tá? Então isso é uma ligação dupla, quando ele utiliza dois elétrons ligados a outros dois elétrons, ok? Então dessa forma estão estáveis. As formas de representar, uma é essa aqui, tá? Que é a eletrônica, né? A fórmula eletrônica é essa aqui. Tem a forma molecular, como eu falei, e a estrutural. Olha como é a dupla. A simples, ó. A simples é só um tracinho. A dupla são dois tracinhos. Obviamente, a tripla serão três tracinhos, tá? Só existe esses, na ligação covalente, só pode ser realizado esses três tipos, tá? Simples, dupla ou tripla. Certo?
Agora vamos lá. Tá, essa representação aqui eletrônica também pode ser feita sem esses outros aqui, tá? Sem esses elétrons que não estão sendo ligados a outros, não precisa estar aqui. Você pode simplesmente botar o oxigênio, o outro oxigênio, e representar essa ligação aqui, tá? Não é necessário essas outras aqui, não. Se não entenderem, para e fala. Não espera adiantar, não. Até agora nós só vimos ligação covalente entre elementos iguais, né? Hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio. Também pode ser realizado substâncias diferentes, tá? Ou com muitas substâncias, não só duas, pode ser três, quatro aí. Várias substâncias podem fazer parte dessas ligações aí. Vamos ver o exemplo com duas aqui, no caso o carbono e o oxigênio. O carbono, na sua camada de valência, ele tem duas camadas, na sua camada ele tem quatro elétrons, tá? Tem aqui, ó, quatro elétrons. Então ele precisa de mais quatro, né? Só que se eu for juntar ele com o oxigênio ele só precisa de dois, né? Se o oxigênio já tem seis, aqui tá errado, tá vendo? Aqui tá quatro, é para ser seis. Ó. Aqui, se o oxigênio tem seis, então ele precisa de dois para chegar a oito, né? Então ele só pode fazer uma ligação covalente dupla. Você pode fazer dupla, ele não pode fazer duas duplas, tá? Então, o que acontece? O carbono, ele precisa de quatro. E o oxigênio só pode ajudar ele com dois. Então ele pega dois oxigênios, né? E fica igual nessa imagem aqui, ó. Você tem o carbono, ele faz uma ligação dupla com esse oxigênio da esquerda aqui. Aí, dessa forma, esse oxigênio fica estável, atinge o octeto, fica com 8 elétrons aí, na camada de valência. Só que o carbono ainda precisa de mais dois. Então, ele está com 6 e precisa de mais dois, ele vai fazer essa ligação com outro oxigênio. Dessa forma, o outro oxigênio que estava com 6 fica com 8. O carbono também fica com 8, porque tinha 4. Conseguiu dois daqui, da esquerda, e mais dois da direita. Dessa forma, ele tem 8. Os três aí agora estão estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Tá? Lembrando que o elétron não sai de um para o outro, só ficam ligados assim, próximos, tá? Entenderam aí, né, como acontece? Tá bom. Isso aqui, ó, até aqui, quando era elementos, ligação entre mesmo elementos, você tem uma molécula simples, um composto simples. Quando faz mais de um, quando tem dois, três, quatro, se tiver mais de um elemento participando aí da ligação, é um composto. Composto o quê, pessoal? Tem alguém aí? Tem, né? É um misto, tá? É um misto, que tem mais de um. Há outras formas de falar também. Aqui é uma substância simples, tá? Aí vai formar uma substância simples, porque só tem um elemento participando aí. São dois átomos ou mais átomos, mas de apenas um elemento. Isso é uma substância simples. E aqui é uma substância composta, no caso, já que tem mais de um elemento. Acho que fala aqui. Aqui fala, além das substâncias simples, muitas substâncias compostas podem ser formadas. Ou seja, além dessas substâncias simples, outras compostas podem ser formadas. Tá? A forma de representar aqui a ligação dupla tem essas duas formas. São três, né? Tem a forma molecular, tá? Mas aqui a fórmula eletrônica, que é essa aqui, ó, que é a mesma que está aqui embaixo, tá? É a fórmula eletrônica. Essa outra aqui, veja como representa a ligação dupla da estrutural, a fórmula estrutural. É tracinho, como se fosse sinal de igual, né? Ligação dupla aqui, ligação dupla aqui. A gente fala C dupla O, C dupla O.
tá? Que parece ser ligação dupla oxigênio, carbono, ligação dupla oxigênio, tá? E a outra forma de representar, aí eu não botei não. Ah, tá, aqui, ó, C dupla O, carbono, tá? E a forma molecular, né? É o gás carbônico aí que tá na atmosfera aí, destruindo a camada de ozônio. Eu coloquei depois, não entendi por quê. Tá. Aqui eu já falei, que é os tipos de ligação covalente, né? As classificações dela. Pode ser simples, quando há o compartilhamento de apenas um par de elétrons. Ligação dupla, quando ocorre o compartilhamento de dois pares de elétrons. E a tripla, quando ocorre o compartilhamento de três pares de elétrons. Tá? Vou deixar a atividade para vocês, eu vou mandar lá no grupo também, para ser entregue até sexta-feira, meia-noite. São só três questões mesmo, da página 13 aí do capítulo 3, a questão 1, 3 e 4. A 2 não precisa fazer não. Que eu já mostrei. Ah, foi bem rápido. Se vocês iam ter dúvidas. Entenderam aí como acontece a ligação covalente? Todo mundo entendeu? Ninguém ficou com dúvida, Eu não? entendi esse segundo e aquele outro primeiro lá que tu falou. Não entendeu o primeiro? Não, eu entendi. E o restante não entendeu, não? Esse do. Esse daí que tu falou da substância composta e do simples. O Entendeu ou não? simples é com um Entendi. só ET. Então, o simples é quando ocorre a ligação entre dois átomos do mesmo elemento. Um exemplo aqui, ó, um átomo de hidrogênio, um átomo também de hidrogênio. Isso é uma substância simples. Aqui, um átomo de oxigênio com outro átomo também de oxigênio. Se é o mesmo elemento, então simples, tá? Substância simples. Só que aqui, ó, tem oxigênio ligando aí a carbono, tá? Então já não é mais só uma substância, já tem duas. Se já tem duas, então é uma composta. Se é duas ou mais, é composta. Se for tudo do mesmo elemento, é simples. Tá? É bem tranquilo isso mesmo. Certo, certo. Vocês têm alguma dúvida aí? Eu não tenho nenhuma, não. Beleza. Vocês conseguiram entender também a ligação iônica? Consegui. Certo. Eu ia esperar terminar todas as aulas, mas eu vou adiantando. Eu vou botar os vídeos gravados até agora no YouTube e mando o link para vocês, tá? Eu tô fazendo assim. É YouTube. Não vou esperar terminar não, senão vai ficar muito atrasado, muito assunto acumulado. Vou botar já agora os que tem. E amanhã a gente tem uma aula, a primeira aula a gente vê ligação metálica, tá? Beleza. Então, por hoje é só isso mesmo. Foi bem rápido. Porque o assunto é bem simples também. E Professor, se eu botar muita coisa, vocês se enrolam todo e não entendem. Então, vamos com calma. Pode falar. tu ainda tem uma aula, né? Teria. Ah, tá. Vocês têm a quinta aula hoje? Não, é 4 aulas só hoje. Pronto, então tá liberado. Aproveite. Beleza. Aproveite e faça esse exercício. Eu apoio. Aproveita aí que eu acabei de falar, vocês estão entendendo e dá para fazer. Beleza? Beleza. Aproveita que amanhã eu vou passar outro. Então faça logo esse enquanto tem tempo. Amanhã tem mais exercício, né? Ah, pega, professor. É, só aprende fazendo, pô. Se eu não passar isso, vocês não conseguem aprender, não. Só vendo aí, escutando eu falar, não aprende, não. Então eu vou tá passando os exercícios assim, bem simples mesmo, pô. Só aí, 3 questões aí, rapidinho faz aí.
Duas é teoria e a outra você precisa fazer a ligação aí. Mas aí é bem tranquilo. Só aprende fazendo. Se não fizer, não aprende não. Verdade. Ô, professor, Pode falar. esse negócio precisa de cálculo não, né? Não, precisa não, cálculo não. Você só Graças a precisa Deus. ter. O único cálculo é se o. Ele precisa ter 8 elétrons. Então, quanto ele tem? Aí você tem que fazer esse cálculo aí, saber quantos ele precisa, né? Mas é Aham, bem simples, né? Isso aí, é, se ele tem Aí é no 4, livro. então, se ele tem 4 para chegar a 8, falta 4. Se ele tem é, 5 para chegar a 8, faltam 3. Isso é bem simples, bem tranquilo. Certo? é. Nenhuma dúvida mais? Não.